Semana passada, quando nós ministrávamos aqui, eu falei sobre o culto racional, sobre qual é o culto verdadeiramente que Ele prefere, que Ele anseia de nós. Você que está aqui nessa noite, que não ouviu essa palavra, está lá no YouTube. Você que está assistindo pelas redes, acessa lá o nosso canal no YouTube, CLPA GV, e você vai assistir. Eu falei sobre o verdadeiro culto que Deus aceita, usando aquela expressão do profeta Ageu, quando Deus usa Ageu para dizer que ele não aceitava o culto que era oferecido a ele. E eu fiquei meditando sobre aquilo que eu preguei aqui, sobre aquela palavra que eu dei. Eu fiquei analisando sobre essa questão da individualidade, da nossa individualidade em relação a Deus, de como Ele olha para o David como um indivíduo, como Ele se preocupa comigo como indivíduo, de como Ele quer se relacionar comigo. E enquanto a Aninha estava ministrando, ela falou sobre isso, sobre essa característica de Deus, de ser um Deus relacional, um Deus que se preocupa e que quer relacionar com a gente. E eu me lembrei da oferta de Caim e Abel, quando eles vão fazer a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus olhou para Abel e agradou de Abel e da sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. E eu me lembrei de já ter ministrado isso aqui algumas vezes na CLPA e em outros lugares também, sobre o fato de Deus não ter olhado para a oferta primeiro. Deus não estava preocupado com a oferta de Caim, Ele estava preocupado com o coração de Caim. Deus não estava preocupado com a oferta de Abel, Ele estava preocupado com o coração de Abel. E aí eu comecei a navegar assim, sem ler, mas deitado lá na minha cama, navegar pela palavra e por alguns aspectos da palavra e por alguns personagens da Bíblia. Eu me lembrei de Davi também, quando Deus fala para ele, quando Deus usa a expressão dizendo que restauraria o tabernáculo caído de Davi. E eu também lembrei que já ministrei sobre isso aqui, falando do tabernáculo de Moisés, aquele que foi construído segundo as medidas e os padrões que Deus havia determinado, e sobre o tabernáculo de Davi, que não foi feito segundo medidas e padrões determinados, mas foi feito espontaneamente por ele, seguindo alguns rituais, algumas práticas que não poderiam ser retiradas, mas foi uma tenda que ele armou. E a Bíblia diz, e lá em Atos está declarando que Deus vai restaurar então esse lugar. E eu entendi que esse lugar está muito mais relacionado com o coração de Davi do que com o lugar em si. E mesmo sabendo que o reino de Deus é um reino coletivo, mesmo sabendo que o reino se manifesta coletivamente, mesmo sabendo que essa é uma das particularidades do reino de Deus, eu também entendo que Deus ele age, interage e reage na nossa individualidade. E Ele está muito preocupado com quem eu sou, com quem você é. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque talvez no coletivo nós somos uma pessoa, mas no particular nós somos outra. Talvez quando eu estou aqui com vocês reunidos, no prédio, no lugar de reunião, com várias pessoas. Hoje nós estamos aqui lotados, de anjos. Graças a Deus. Mas isso vai passar, querido. Amém? Daqui uns dias nós vamos voltar com todas as cadeiras e nós vamos ver de novo, todos nós. Você que está aí na sua casa vai estar aqui com a gente. É tão bom esse lugar de comunhão, de relacionamento. Mas muitas vezes aqui eu sou o pastor, e aí você me vê como pastor, e é o pastor David. Aí eu comporto de uma forma diferente, porque o título de pastor de repente traz uma certa responsabilidade comportamental, algumas atitudes, apesar de que às vezes até acho que quebra um pouco esse negócio, mas enfim. Mas quem eu sou na minha particularidade, na minha individualidade? Como Deus me vê quando eu estou sozinho, como Ele me enxerga, ou como eu mesmo me vejo quando eu estou a sós com Ele, ou a sós comigo mesmo, porque às vezes a gente está só você e você, está só eu e eu, nem Deus está ali naquele momento relacionando, E eu fiquei pensando sobre isso, e nessa forma como Deus olha para a nossa particularidade.
E é interessante porque quando você pensa na sua individualidade, você tem que pensar que a sua individualidade, ela é extremamente necessária para que a coletividade funcione. Eu vou dizer isso de novo para que você entenda que Deus está preocupado com a sua individualidade, mas a sua individualidade é tão importante porque dela depende o bom funcionamento da coletividade. A igreja é um corpo, a Bíblia diz que nós somos um corpo e que cada um exerce a sua função específica no corpo. E se uma parte do corpo ela não está funcionando bem, todo o corpo funciona mal. Então eu preciso começar a entender qual é o meu lugar individual na coletividade desse corpo que deve funcionar de forma regular e funcional. Quem é o David na sua individualidade, na sua particularidade, que é tão importante para que o coletivo, para que o corpo funcione corretamente, regularmente, funcionalmente, saudavelmente. E quando eu não entendo esse meu lugar, e quando eu não exerço esse lugar, e quando eu não assumo esse lugar, todo o corpo perece. Todo o corpo deixa de funcionar como deveria funcionar. Se você pensar no seu corpo, você vai entender isso quando você, por exemplo, bate o dedinho na quina da porta. Alguém já passou por essa experiência? Esses dias eu vi na internet, eu fico vendo algumas curiosidades, e aí lá estava falando assim, algumas coisas que todo arquiteto deveria ver. E lá tinha uma cama, um pé de cama que tinha quinas no final dela, e a expressão era quebra-dedo, quinas para quebrar o dedinho. Como dói, né? Quem já bateu o dedinho sabe do que eu estou falando. Mas é só um dedinho, pô. Dedinho do pé. Mas se ele estiver infeccionado, se ele estiver inflamado, se ele estiver machucado, todo o corpo sente a dor, todo o corpo perece por causa da dor que aquele dedinho está sofrendo. E assim também é o que acontece no corpo de Cristo, dentro da proposta que Deus fez para nós vivermos nessa terra. E eu postei hoje, eu não sei se você viu, mas eu postei hoje no grupo da nossa igreja, do WhatsApp, uma pesquisa que eu não sei se é uma pesquisa verdadeira ou se é só mais uma fake news. Mas mesmo não sendo verdadeira, eu entendi que ela tem um fundo de verdade, que tem algumas coisas ali que faz muito sentido. E lá estava falando sobre percentuais de pessoas que não voltarão mais a se reunir nos prédios das igrejas, das denominações. Lá está falando de um percentual, e é uma pesquisa americana, dizendo lá na pesquisa, na notícia que eu postei, de que depois dessa pandemia, depois dessa crise, os prédios ficarão vazios. Inclusive fala, pastores, comecem a se acostumar a ter as reuniões com bem pouca gente. Sabe, queridos, mas se você voltar alguns domingos atrás, eu acho que ainda antes da gente condicionar assim as cadeiras, quando não estava abrindo a igreja para ninguém, só mesmo a gente que vinha aqui, pessoal do louvor. Acho que foi nesse dia que eu falei sobre o que eu acredito, e eu acredito que essa pandemia não é um juízo de Deus sobre a humanidade, não é um juízo de Deus sobre a igreja, é uma preocupação de Deus sobre a igreja e uma forma de Deus despertar a igreja. Agora preste atenção numa coisa, se Deus está querendo despertar a igreja para um mover, para um avivamento, se Deus está querendo despertar a sua noiva para um novo tempo, essa mesma noiva, ou melhor, aqueles que se sentem parte dessa noiva, que se sentem integrantes desse coletivo, eles começam a se acomodar dentro das suas casas, eles começam a se esconder dentro das suas casas, e agora ficam lá dizendo, não, eu estou aqui por causa da pandemia, eu estou escondido, mas e quando acabar, qual é o ânimo, o que vai me motivar a estar aqui? O que vai me motivar a sair da minha casa para pregar o evangelho? Eu já falei com você, não há evangelho sem anunciação. Se não há pregação, não há evangelho. Se não há anúncio das boas novas, não existe evangelho, não existe cristianismo. E se essa... filha, obrigado, Deus te abençoe. E se essa pesquisa estiver certa,
me veio uma nova preocupação, pastor. Eu me lembrei da igreja primitiva. Porque eu não sei se você sabe, mas já está acontecendo um grande mover da igreja na face da terra. O povo nunca orou como tem orado nesse tempo. Isso é um sinal de avivamento. O povo nunca leu a Bíblia como se leu nesse tempo, se está lendo nesse tempo. Isso é um sinal de avivamento. Pessoas estão se rendendo a Jesus. Isso é um sinal de avivamento. E a igreja primitiva, ela vivenciou algo parecido com isso. Só que ela se acomodou dentro das suas casas. As pessoas se acomodaram dentro das suas casas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que veio uma grande perseguição sobre aquela igreja. Muitos morreram naquele tempo, porque não entenderam o propósito do chamamento de Deus para o mover daquele tempo. E Eclesiastes diz que o sábio, ele consegue entender o tempo e o juízo, ele consegue discernir o tempo e o juízo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala que o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. O homem natural só entende de coisas naturais. O homem carnal só entende de coisas carnais, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, tanto o espiritual quanto o natural. Ele consegue perceber o que está acontecendo, ele consegue discernir os sinais do tempo. E sabe, querido, eu fico preocupado com qual vai ser a nossa postura a partir de agora, se o bom funcionamento do corpo depende do meu bom funcionamento. Se o bom funcionamento da igreja depende do meu estado funcional como membro dessa igreja, como participante desse corpo. E nessa noite eu quero despertar você para esse tempo que nós estamos vivendo, porque se você não compreender o que está acontecendo, você não vai se dar conta do que vai acontecer. E entenda, a igreja é um organismo vivo que sempre está à frente do tempo. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos fundamentados sobre dois fundamentos: o apostólico e o profético. O apostólico é o que nos estabelece com os fundamentos que não se mexem, não se movem. Não retire os marcos antigos deixados pelos vossos antepassados. Mas o profético é o que me lança para o futuro, o que me faz andar além do tempo. Ontem no nosso culto familiar, e aí eu recomendo você a fazer essa semana de novo. E você que não fez, faça. E aí vamos lá, posta lá no grupo da igreja, lá no WhatsApp. Foi bacana, o Flávio foi o primeiro que postou o culto na casa dele. E ele estava cantando aquele corinho lá da época dele, 1900 antigamente. Mas foi tão bacana. E ontem, quando o nosso culto, eu estava orando, e eu falei: Senhor, a gente está aqui, o Senhor pode contar com a gente. E a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. E eu disse para ele: nós estamos aqui, nós nos posicionamos nesse lugar profético. E nós dizemos sim a esse chamado profético sobre as nossas vidas. E nós dizemos sim às revelações que o Senhor tem guardado aí. Pode contar para a gente. E hoje o louvor, ele foi direcionado a um relacionamento íntimo. E eu estou falando sobre intimidade. E eu vou dizer para você, querido, saiba de uma coisa: Deus não vai revelar nada para você se você não tiver um relacionamento íntimo com Ele. Deus não vai te revelar nada e não vai trazer nada para você se você não tiver um relacionamento bem próximo, bem perto dEle. Se você não estiver disposto a cheirar os seus cabelos, a recostar no peito dele, se você não estiver disposto. Porque que João, Deus traz o Apocalipse e revela para João, e quando você lê a história dos apóstolos, João era aquele que deitava no colo de Jesus. Deus tem coisas tremendas para nos mostrar, para nos revelar, para trazer, mas é preciso que haja relacionamento íntimo com Ele.
E eu só vou funcionar bem nesse organismo que é a igreja, eu só vou funcionar bem nesse corpo se eu estiver ligado a Ele, se eu estiver íntimo dEle, se eu estiver ouvindo-o em todo o tempo, se a minha vida for uma vida de intimidade relacional com Ele. E você já aprendeu que quando a Bíblia diz que naqueles dias muitos vão dizer: em teu nome eu profetizei, eu falei novas línguas, eu fiz isso, aquilo outro, e vai ouvir da voz dele, da boca dele dizendo: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. E essa palavra conhecer, a raiz está no hebraico de conceber, e conceber é quando a mulher engravida, ela se deita com o homem, tem um relacionamento íntimo com o seu marido, e então ela concebe. Jesus está dizendo: sabe por que eu não quero vocês comigo? Porque vocês nunca me conheceram, vocês nunca se relacionaram intimamente comigo. Então eu preciso começar a entender esse lugar e a discernir esse tempo que Deus está nos levando para manter um nível de relacionamento íntimo com Ele. E aí eu fico meditando sobre isso, pensando isso o tempo todo, porque eu fico entendendo que Deus está nos levando para um lugar onde eu não vou mais ficar dependente do culto de domingo, dependente das reuniões. A minha única dependência vai ser do meu relacionamento íntimo com Ele, de como eu me relaciono com Ele. E aí, é claro, a Bíblia diz: se você não ama seu irmão que você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Mentira também é você se isolar e dizer: eu não preciso me relacionar com ninguém. Não, mentira. É o individual que projeta para o coletivo. É a particularidade que projeta para aquilo que é muito maior, que é o propósito, que é a igreja, que é o corpo. E eu preciso entrar e entender esse lugar. E eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro de Paulo aos Coríntios. Pega aí seu celular, seu tablet, sua Bíblia mental. Tem gente que tem aí. Sua Bíblia de crente. Bíblia de crente é essa aqui, ó. A minha. Olha lá, o crente lá atrás, lá o varão. Só nós dois tem Bíblia de crente, viu? Olha lá, o resto é todo mundo, só na... Segundo aos Coríntios, capítulo 4. É um capítulo bem pequenininho, eu quero ler todo esse capítulo com você. Sim, diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Escuta isso. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Olha para mim só um pouquinho. Paulo, ele está falando que há uma manifestação, e você já sabe que glória é a manifestação da presença de Deus, é a presença manifesta de Deus, isso é a glória de Deus. E Paulo está dizendo que essa glória, ela está aberta para conhecimento de todos através de Cristo. E se você ler o próprio Cristo falando em João 14, ele diz que nós somos a manifestação dele. Eu vos envio, quem olhar para vocês verão a mim, quem vê a mim vê o Pai. É por isso que Paulo fala que a glória que está em nós é maior do que a glória que estava sobre Moisés.
Mas ele vai dizendo dessa grandeza, dessa graça misericordiosa, maravilhosa, tremenda, dessa luz poderosa do Senhor que brilha em nós, em nossos corações, que brilha em nossa vida. Mas ele vai no capítulo 7 e fala: mas saiba de uma coisa, David está falando, esse tesouro, tudo isso habita, está em vasos de barro. Eu e você, a nossa individualidade. É por isso que eu creio que quando Jesus está morrendo naquela cruz, Ele olha para mim e para você e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo: eu entendo cada ser humano, eu entendo cada mente, eu entendo cada coração. É por isso que quando ele está indo no caminho, ele olha para Pedro e o olhar dele toca o coração de Pedro, porque não era um olhar de acusação, mas era um olhar de misericórdia, dizendo: daqui a pouco eu vou te ungir como o pai da igreja, eu vou te ungir como um dos maiores apóstolos da história, daqui a pouco eu vou te escolher, vou te separar e você vai ganhar um monte de pessoas para mim. É por isso que Jesus, Ele entende você, querido, e você não precisa se desesperar, porque a perseverança, ela é uma característica daqueles que servem ao Senhor. Na nossa aula de terça-feira, e aí já fica o convite, terça-feira nós teremos de novo a aula online, foi uma bênção terça-feira. Vou mandar o link lá no grupo para vocês entrarem. Mas nós falamos de fidelidade, o fruto do Espírito, que é a fidelidade, ou fé, em algumas traduções diz fé, outras fidelidade. Mas o que isso quer dizer? Que fidelidade é essa? É a capacidade que Deus desenvolve em mim, ou que eu desenvolvo através do fruto do Espírito que está na minha vida, de crer no Senhor apesar das circunstâncias, de ser fiel a Ele, de acreditar que Ele vai mudar a história, de acreditar que o que está acontecendo vai passar, de acreditar que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda assim eu vou exultar, eu vou me alegrar, porque eu sei que o meu Deus vai me levar para lugares altos. É a capacidade de crer nele, apesar das circunstâncias, e de ouvir a voz dele dizendo: eu é que sei o que penso a respeito de vocês. É a capacidade de bater no peito e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. É a capacidade de ser fiel a Ele em toda e qualquer circunstância. E Paulo está dizendo: Deus conhece você, Ele sabe das suas fraquezas, das suas fragilidades, Ele sabe que você é pequenininho, bichinho de Jacó. E Ele fala: Ele colocou todo esse tesouro em vasos de barro, versículo 7, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo está dizendo: há algo dentro de vocês que é tão poderoso, que é tão poderoso, que é tão poderoso, que se vocês bobearem, vocês vão se achar os super-homem, a super-mulher. Ele está dizendo: não, saiba que você é um vasinho de barro, para que você entenda que todo esse poder não vem de você, mas vem de Deus. E aí olha o que aqui Paulo está dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E aí eu sempre cito um culto que eu participei, que o pastor falou: seja bem-vindo ao seu culto fúnebre. Se você entende que você tem um legado, tem um chamado, você precisa entender que você tem que morrer. Se você entende que Deus te chamou para fazer parte do corpo dele,
Para ser alguém relevante nessa história, você vai ter que morrer. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Uau! Aleluia! Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual é o fundamento que te continua fazendo acreditar nele? Qual é a razão de você estar aqui nessa noite, de você estar aí na sua casa, participando desse culto online nessa noite? Qual a razão de você ainda continuar acreditando num Deus que você não vê? Qual a razão de você ainda continuar o adorando, louvando, mesmo olhando para os lados e percebendo que pessoas estão morrendo? Eu não sei se você viu essa semana uma matéria sobre um cantor gospel, filho de pastor, que se declarou ateu. Ele foi para as redes sociais e ele disse: eu não creio em Deus. Ele ouviu falar sobre Deus, ele cantou sobre Deus, mas ele nunca o conheceu. Quando nós começarmos a entender que tudo isso é um mecanismo de Deus para nos levar para um lugar de relacionamento com Ele, a nossa vida vai ser transformada. E nessa noite a minha oração, querida, é que você entenda isso. Existe uma glória, existe uma presença manifesta, existe uma revelação de Deus tremenda para mim e para você, mas que nós precisamos estar no lugar de relacionamento com Ele para entender isso. Não é sobre vir aqui na CLPA e levantar as mãos e cantar algumas músicas. Não é sobre abrir a sua Bíblia e deixar aberta lá no Salmo 91 na sua casa para que todo mal olhado, olho gordo e Covid-19 não alcance a sua casa. Não é sobre isso. Não é sobre cumprir rituais, trazendo o seu dízimo, a sua oferta e colocando no gasofilácio dizendo: beleza, cumpri o meu papel semanal ou mensal que seja. É sobre uma vida de relacionamento íntimo com Ele, para que toda essa glória e toda essa luz resplandeça e se revele através da sua vida. Deixa eu te dizer, Deus não vai descer na terra de novo para isso. A Bíblia declara que a próxima vinda de Cristo é para estabelecer o seu governo sobre a terra, para reinar sobre a terra. Ele não vai vir para salvar, Ele não vai vir para se revelar para alguém, não, Ele vai vir para governar. O papel para que isso aconteça é meu e seu, hoje, de revelar Cristo, de revelar o Senhor para as pessoas, e só através de um relacionamento íntimo com Ele, porque eu só posso representar quem eu conheço. Até porque se você se deparar com alguém questionador e te fizer uma pergunta desconcertante, você não vai saber responder, porque você não o conhece. E a minha oração nessa noite é para que você vá para esse lugar de relacionamento íntimo com Ele. Amém.